Hello! Estamos aqui para falar-vos da nossa viagem a Londres, Andréia, não foi? Fomos num date. London, baby? Yes, indeed. E não apanhámos a Coronation. Não, estava quase. Estava quase. O Carlos, agora sim podemos dizer, nós estamos a gravar no dia da Coronation. Portanto, é verdade. O Carlos oficialmente agora já está King of Britain and the World. E estamos aqui King of neste... the Castle, King of the Castle. Look at me. Completamente, eu estou a imaginá-lo em Buckingham hoje a passear ao fim do dia, tipo, só fazer com os dedinhos de um salsicha. chequezito. Ai não, está bem, agora se está calor ele fica mais inchado. Pronto, olhem, bem-vindos a este episódio sobre a nossa viagem a Londres. Foi uma viagem literária, como vocês já devem também ter percebido pelo nome do episódio. Fizemos uma little trip to London para ver a peça do A Little Life. Aproveitámos também para visitar algumas bookshops e obviamente que nos perdemos e trouxemos uma catrefada de livros que não cabiam nas malas. É verdade, foi todo um jogo de Tetris. Esta ideia de irmos a Londres ver uma peça como se fôssemos bourgeoisie surgiu porque a Cláudia já tinha lido o A Little Life. Eu li quando apanhei Covid, pensei, para ler um livro de 800 páginas, mas e para chorar um bocadinho. Exato, também, quando estiver toda entupida por Covid. Então, quando eu acabei de ler, soubemos que ia haver a adaptação para a peça teatro em Londres e foi tipo, bora Cláudia. On a whim, e aí fomos nós. Why not? Pronto, e passados 6 meses, porque já comprámos tipo o bilhete para aí... Não. Sim, nós comprámos o bilhete para aí início de dezembro. Está bem, não são 6 meses, acho eu. Então estamos no mesmo... 5? Pois é. Oh linda, então você é de matemática. Não sei fazer contas. Mas pronto, fomos viajar. Fomos ser amigas no estrangeiro. A viagem foi muito interessante. Eu não sou a maior fã do pessoal de Londres. A André teve muitos momentos de rage e rant no meio de Londres. Sim, porque aparentemente agora não se pode utilizar libras com a cara da rainha, só com a do rei. Pronto, eu não sabia. E, portanto, se quiserem ir ao UK têm que trocar as vossas libras antigas, senão não as aceitam. Pronto. Vimos famosos. Pois foi. É assim, a Andrea não sabia quem era, mas eu vou dizer, vimos a Ellie Goulding a passear nos Kensington Gardens, ali, a dar com a sua criança. A Andrea ficou tipo, what the fuck, quem é esta pessoa? E eu disse que era... Isto foi o melhor. Eu disse que era a ex-namorada do Calvin Harris e a Andrea diz-me, mas o Calvin Harris já não está morto? Portanto, ela queria se referir ao Avicii, claramente. Não é o meu padrão de música, está bem? Ela confundiu o dancing. Fomos a muitas bookshops. Fomos, sim senhora. Qual é que foi a tua favorita? Olha, eu gostei muito da Libraria. Também eu, foi a minha favorita também. E tem uma coisa muito gira porque tem um espelho ao fundo da loja que dá a ilusão quando entras que a loja é muito mais comprida. Aliás, sim. Depois de nós lá estarmos, entrou um casal com um puto pai de 12 anos ou 10 anos e ele estava tipo a dizer, mãe, tipo, já viste que isto é um espelho? Tu não achavas que isto continuava? Eu, literalmente foi a minha reação quando entrei e depois quando percebi que aquilo acabava ali. Mas mesmo assim, apesar de não ser tão comprida quanto nós esperávamos, demorámos tipo o quê? 1 hora lá dentro? Sim, mas vamos ver, a Andreia, vocês nunca fizeram compras com a Andreia. E depois ela está o tempo todo a pedir-me desculpa por estar a demorar muito. Eu estou só sentada lá no sofá. Estão a ver aqueles maridos que vão às compras, maridos ou namorados, vão às compras com as mulheres e estão tipo sentados no banquinho enquanto elas estão no provador. Eu sou o marido da Andreia quando ela está a ver os seus livros. Mas é bom sinal, you take your time e portanto é ótimo. Visitámos a Common Press, que é uma bookshop perto da Libraria que basicamente é só sobre livros queer, de autores queer. Aquilo tem um coffee shopzito muito cute. Era muito cute. E depois fomos à clássica Waterstones. Tentámos ir à Foyles, não sucedemos para tirar a foto para o Graham, porque estava fechada ainda e a gente tinha muitas atividades para fazer, não foi. E depois dominámos a W.H. Smith no aeroporto, fomos para aí a 3 diferentes e comprámos também muito livro lá. Mas sim, basicamente foram estas as bookshops que visitámos. Então a Andrea diz lá aí
ao nosso povo. ouvinte o que é que tu compraste. Então, eu tenho The Great Circle de Maggie Shipted e estava marcado como... não sei qual é que é o coisa. O quê? O tag daquilo. Woman Book Prize. Pronto, acho que era... Man Booker, não era? Não era o Man Booker, é da Woman Prize. Pronto. Geralmente todos os livros que eu li com esse distintivo foram impecáveis. On the spot. Portanto, adquiri por causa disso. E ainda teve uma benesse. Adquiriu com benesse porque estava estragadito e levou 50% é verdade, de desconto. É verdade. Não estava assim tão estragado, então pronto. Mas foi fixe. Tenho o Know My Name da Chanel Miller, que já tinha lido, aliás, tinha ouvido o audiobook e como foi um dos meus livros favoritos de sempre também, decidi adquirir a versão física para ter em casa. Tenho também o All the Lovers in the Night de Meiko Kawakami. Bem. Que adquirimos em dupla. Em conjunto. O In the Dream House de Carmen Maria Machado. E tenho o Memorial de Brian Washington, que este também foi compra conjunta. Tenho o Stanley Tucci, que fez o Diabo Veste Prada. Eu estou obcecada com este livro, porque basicamente é só ele a falar de comida. E ele, tendo descendência italiana, tem receitas fantásticas. E eu comprei para oferecer ao meu namorado, o Vítor, porque ele é fanático por massa e por comida italiana. Então se tem receitas... Exatamente, tinha receitas, eu fui com tudo. Dá para a família toda. E comprei finalmente o The Silence of the Girls, de Pat Barker, que é um retelling também de mitologia. Acho que é da época tipo de Troia, da Guerra de Troia e assim, das vozes femininas que tiveram presentes na Guerra de Troia, para não ser só o Aquiles. A canção do Aquiles. A canção do Aquiles. Eu, o que é que adquiri? Pronto, como a Andrea já disse, houve dois, que foi o Memorial e o All the Lovers in the Night, que adquirimos em conjunto. Só dar uma nota que o Memorial comprámos na Common Press, porque como temas queer, achámos que, pronto, já queríamos ler há muito tempo e fomos. Pronto, depois, para além destes, comprei o Assembly da Natasha Brown. Comprei o Heatwave do Victor Justin. Atenção que este livro foi completamente comprado só derivado da capa bonita. Portanto, todos já sabemos como é que é o hobby de comprar livros, que é muito diferente do hobby de os ler, e portanto foi só pela capa. Comprei o Foster, da Claire Keegan, aqui que a minha amiga já leu e vocês já ouviram a review dela, e portanto, como é um livro pequenino, achei que fazia sentido também comprar. Cabia na mala. Exatamente. Comprei o The Thursday Murder Club, do Richard Osman, que pronto, tem aquele hype basiquinho que nós gostamos e que depois, se gostar, tenciono continuar a trilogia, que eu penso que é uma trilogia, se não me engano. Acho que sim. Boa. E depois comprei também o High Fidelity, do Nick Hornby. Eu já li dele o Just Like You e gostei bastante, li o ano passado. E portanto fiquei curiosa para ler mais coisas dele, e este também estava na promo e a gente foi. E por fim, comprei o Dear Dolly, da Dolly Alderton, que acredito que seja um bocadinho do estilo do Everything I Know About Love, que eu também gosto bastante, e gosto bastante da escrita da Dolly, também já li o Ghosts, e portanto achei que era boa aquisição e trouxe. Nunca li nada. Estás a falhar. Olha, era um dos que estava na minha lista que fiz para ti, portanto podia ter calhado ele, mas não calhou. E pronto, estas foram as nossas aquisições. Okay. Então agora vamos ao que interessa. À cereja no topo deste bolo, não é? Então, acho que era fixe darmos aqui tipo algum contexto do que é o livro A Little Life. Acho que é um livro bastante falado e aclamado. Cláudia, tu leste primeiro, portanto vai... Eu já li em 1900, não, mentira, mas eu já li... 1900 e troca o passo. Eu acho que li em 2020, nas férias durante pandemia. Portanto, naqueles dias em que uma pessoa está só à beira da piscina de manhã à noite, e estive lá a choramingar-me toda, mas como estava dentro de água, as lágrimas não se veem. Pronto, desculpem. Então, eu, como já tinha lido há algum tempo, principalmente como a Andrea leu o ano passado, ajudou-me muito a recapitular a história na minha cabeça. Mas eu na altura adorei o livro, apesar de ser um livro muito pesado e muito trauma porn e cenas do género.
Eu por acaso gostei de o ter lido em férias porque estava com muita disponibilidade mental para o tipo de história. Acho que se tivesse lido a trabalhar ia ser nem mais acho complicado. Que seja, e nem acho que seja um bom livro para se ler tipo num dia-a-dia normal. É isso. Porque o livro é muito grande mesmo, muito grande, tem 800 e tal quase páginas. 900, sim. Exato. Tem algumas personagens em que nós sabemos o background de cada personagem, é durante quase uma vida inteira, metade de uma vida, há muitos time jumps e acho que é um livro para se estar a digerir. É isso. E lá está, acho que o trabalho isso ajudou bastante a estar nesse momento de vida quando eu decidi ler. A Anya Yanagihara, acho que é assim que se diz. Não quero assassinar, é o nome da senhora. Mas basicamente o que é que ela faz com este livro? Apresenta-nos um grupo de 4 amigos, dos quais depois vão 2 fazer um stand-out ao longo da história, mas nós somos envolvidos no mundo destas 4 personagens e de algumas acessórias, de tal forma que nós parece que estamos a viver com eles. Eles vivem todos em Nova Iorque, nós parece que estamos a viver com eles, que vamos aos eventos com eles, já os conhecemos, já sabemos mais ou menos que papel é que cada um tem na dinâmica daquela amizade. E basicamente depois ela destrói-nos. Ou seja, faz-nos gostar tanto deles e preocupar-nos tanto com eles que depois toma lá a chapada na cara. Sim. E pronto. Principalmente uma das personagens tem um background bastante pesado, e não muito convencional, nada convencional, aliás. E à medida que nós vamos aprofundando o livro, vamos cada vez mais conhecendo sabendo o que é que se passou com essa personagem. E o porquê de certos comportamentos que ele tinha no início do livro que não eram também os mais normais, a justificação de o porquê. Sim, eu ia só acrescentar também que uma coisa que eu acho muito interessante nesse livro é que nós não temos nunca qualquer referência temporal. Tipo, nós sabemos que o tempo vai passando porque ou um acaba a faculdade, ou começa a trabalhar, ou é o aniversário de alguém, mas não sabemos, por exemplo, nunca é mencionado, nós não sabemos se eles têm telemóveis, se não têm, pronto. Nunca há essa explicação. Eu, na minha cabeça, acho que o livro se passa ali entre os anos 90 e os 2010, capaz. Mais ou menos, tipo, fim dos anos 80, inícios dos 2000, finais dos 2000. E basicamente, acho que assim, por alto é um bocadinho isto. O livro é como é que uma experiência extremamente traumática te molda para o resto da vida e como é que isso te molda a relação que tu tens com as outras pessoas e contigo mesmo, e como é que as outras pessoas te veem e tu te vês a ti. Esse conflito de o que é que... E a capa social que tu crias, não é? Sim. As pessoas não são só aquilo que tu vês à tona, não é? Todos nós temos os nossos traumas, os nossos demónios, e isso molda-nos. Exato, não tão grandes, tá? Do nosso lado está tudo bem, mas isso molda-nos obviamente para depois a forma como interagimos com as pessoas, como lidamos com as situações. Sim. No fundo aquilo obviamente não é um livro com grande plot, é muito mais character development, principalmente muito. Sim. Da personagem principal, que é o Jude, e do seu amigo Willem, e do Harold também, que eu acho que são as 3 mais preponderantes na história. Sim, nós ainda não dissemos. Isto é sobre um grupo de 4 amigos, que é o Jude, o Willem, o Malcolm e o JB. Depois existe uma personagem que é o Harold, que foi professor de faculdade do Jude, e que se torna muitíssimo próximo dele. E depois temos algumas personagens que acompanham a vida de cada um deles, e que depois acabam por ser também anexos importantes ao desenvolvimento da história. Para mim, a review final do livro... e o que eu recomendo sempre às pessoas, o que eu digo sempre às pessoas sempre que eu recomendo é: o livro é muito bonito e tu sofres bastante porque ficas mesmo agarrado às personagens, mas vão com cautela porque têm partes muito pesadas. Os trigger warnings são muito grandes, de saúde mental, mutilação, abuso, violência, está tudo lá, portanto. Sim. E eu digo-te uma coisa, eu cheguei para aí a 3/4 do livro e não... Tipo, eu estava a gostar, mas ainda não tinha percebido o hype do livro. Porque é um hype muito estranho, na verdade. Exato. Porque acho que há partes em que são extremamente violentas e
E gráficas. Sim, e gráficas, e que não te dá tanto uma sensação de tristeza ou assim, é mesmo tipo de nojo, de mesmo... É asno mesmo. É, mas a última parte do livro realmente foi de facto um... Pá, mas é um abracinho ao coração pelas más razões. Não foi um abracinho ao coração, mas para mim a última parte do livro valeu o livro. Sim. Pronto. Eu também, aliás, há muito aquela história com a Little Life de saber se chorou ou se não se chorou. Eu posso dizer que a única vez, eu tremi muito a minha sobrancelha ao longo do livro inteiro e fiz aquela cara de nojo que a Andrea estava a falar em muitas leituras, mas no fim foi quando eu me desmanchei-me toda. Pá. Sim, eu também chorei. E chorei bastante. Chorei um leito derramado. Acho que assim, para quem não leu, não demos muito agora. Sim. Ela fez aqui uma piada, desculpem, eu só apanhei agora com o meu cérebro de delay. Menções ao episódio antigo. Mas pronto, a partir de agora, se calhar vamos informar aqui os nossos ouvintes que vão haver alguns spoilers. Sim, mas antes disso, acho que só queria dizer uma cena da peça, sim. Antes de entrar com detalhes e spoilers. A peça, para mim, o início eu tipo estranhei a peça, porque obviamente o livro é bastante extenso e tem muita história envolvente e eles tinham ter maneira de cortar ou de adaptar. De apresentar aquilo em short form, não é? Exato. E mesmo assim a peça foi de 3 horas e 40, sim. Com um intervalo de 20 minutos. Acho que nunca tinha visto uma peça tão extensa na minha vida. Pronto. E acho que o início foi muito complicado para mim entrar na maneira como eles quiseram mostrar a história, como eles quiseram contar a história e a maneira como eles fizeram os time jumps. Mas depois meio que entranhou a coisa. Sim, e principalmente, se calhar 40 minutos antes do intervalo o pessoal já estava mesmo agarrado e estava completamente... Estava silêncio, eu pelo menos notei isso no teatro. Sim, a malta estava mesmo agarrada à história e a tentar perceber também, não sei se havia... Não conseguimos perceber muito bem isso, havia muita gente que conhecia o livro antes ou não. E se calhar eu aqui vou dar a minha opinião sobre uma coisa, que é, eu gostei bastante da peça, acho que comprando o bilhete para ir ver uma peça, tínhamos que já estar no mindset que obviamente aquilo nunca seria claro, uma adaptação fiel aquilo que era o livro, e portanto eu acho que foi mais fácil para mim entrar porque estava já com essa ideia, ok, eles vão ter mesmo que ajustar isto de alguma forma, e portanto nunca vai ser a história completa, nem de perto nem de longe. Mas eu acho que eu por ter lido o livro mais recente... Pois, tu já tinhas isto mais fez presente, que eu também sim. consegui afastar mais desse ponto. Sim. Mas eu gostei bastante. Eu também, lá está, eu gostei, acho que valeu a pena eu ter dado o dinheiro para ir a Londres e ver a peça. Obviamente que há coisas que, e já vamos falar disto a seguir, há coisas que gostava que eles tivessem feito que não fizeram ou vice-versa, mas overall foi uma boa peça, foi uma boa... Não foi uma excelente adaptação, não foi, porque acho que falhou ali em alguns aspectos críticos, mas foi uma boa adaptação. Boa experiência. Sim, eu gostei. Acho que podemos passar agora para os spoilers, porque já estou a sentir necessidade de dizer mais coisas. Sim. Portanto, caros ouvintes, se não quiserem ouvir spoilers, saltem agora para o minuto que depois nós vamos escrever na descrição do episódio. Portanto, até já para vocês. Para os demais, vamos entrar em situações. Bora. Então... Porra, está séria! Eu vou começar logo pelo início da peça, em que basicamente nós somos apresentados aos 4 amigos numa home party, digamos assim, numa festa em casa, em que há um momento em que o JB, que era artista, era pintor, artista plástico, pronto. Pintor, acho eu. Era só pintor, pronto. Ele acaba por... Pintava paredes. Com a trincha. Eu acho que ele acaba por, como é artista, tem um olhar e observa muito o resto dos amigos, até pela exposição que ele está a fazer, pelos quadros que está a fazer, porque ele basicamente andou a segui-los durante algum tempo, a fotografá-los para depois reproduzir em quadro esses momentos que captou de cada um deles. E portanto eu gostei muito que tivesse sido ele a apresentar as restantes personagens, e na ótica de, por exemplo, quem não leu o livro, eu acho que foi uma breve descrição muito bem feita de cada um deles, e portanto eu gostei bastante do ator que fez de JB. Desculpa, nós não sabemos os nomes dos atores, mas eu gostei bastante dele. Acho que estava visualmente adequado àquilo que eu tinha visualizado do JB. Aliás, na minha cabeça. Eu acho que ele foi dos poucos que mais se adequada. Sim, exatamente. E portanto eu gostei muito que isso tivesse começado assim.
Achei só um pouco estranho, porque no livro são referidos várias festas, gatherings a que eles vão, e aquilo foi muito estranho na peça. Pois foi eram tipo 1 minuto de música botam aos altos Avicii, berros. Nem era Avicii, tipo, uma altura que é tipo um rock pop, tipo, agressivo. Pronto, foi um bocado, essa parte para mim deu-me um bocado de cringe, sou sincera. Até porque eu imaginava mais tipo house parties em Nova York, em que está toda a gente a beber um copo e a conversar e tipo a ouvir música, mas tranquilo. E aquilo para mim foi um bocado turn off ao início, mas também não foram muitos esses momentos, portanto foi ok. Eu para mim achei muito estranho, primeiro, o setting do palco. Sim, não falámos sobre isso. Eu percebo que era o que conseguiam fazer, mas acho que se focaram demasiado num setting, sim. Acho que teria sido melhor se tivessem mudado um bocadinho os settings. Sim, e até para a envolvência da própria peça. Sempre com o look and feel da primeira casa deles, que era tipo, toda destruída no meio da Chinatown, acho eu, ou uma cena assim de género, portanto. E também não imaginava nada os atores, ou seja, as personagens, da maneira como os atores estavam. Sim, deixa-me só dar um contexto ainda sobre o palco em si, que eu acho que pode ter sido feito daquela forma porque havia pessoas que podiam assistir à peça do palco. Ou seja... Pois é, capaz. Eu acho que foi mais nessa ótica de tentar criar um cenário que estático, sim, funcionasse de todos os ângulos, porque efetivamente atrás dos atores, mesmo em cima do palco, havia tipo 4 ou 5 filas. Sim, exato, 4 ou 5 filas de sofás em que havia pessoas a assistir e, portanto, sim, mas acho eu também que mesmo concordo assim, contigo. Sim, não, mas pronto. Para o tipo de peça que foi, tipo, aliás, para o tipo de história que foi, não adorei. Exigia um bocadinho mais. Sim, e estava a dizer que as personagens, o casting que foi feito, eu não concordei. Pronto. O JB para mim foi o melhor, foi até o que mais estava adequado. Para mim também, 100%. O Willem estava completamente off. Tanto que quando o Willem entrou ao início, nós achámos que o Willem era o Jude, ainda sem eles estarem a falar e terem começado a peça. Nós achámos que ele era o Jude, portanto... Sim, acho que foi... Apesar de todos os atores terem feito uma performance excelente, visualmente não era a descrição que eu imaginava. E ao início isso também me custou um bocadinho, principalmente com eles os dois. Exato. Estava a fritar imenso, eu não estar a entender quem era quem. Depois... O Harold também foi... Exatamente, o Harold também foi... Quando ele abriu a boca, então eu fiquei tipo... Pois foi, ele tinha um sotaque... Não era um sotaque, era uma voz. A voz dele era muito... estranhíssimo. É. Ele parecia tipo voz de velho de 90 anos, mas num corpo de 50 e poucos 60. Portanto, sim. Muito estranho nesse sentido. Vou falar um bocado das relações entre personagens. Pronto, agora que é com spoilers. O Jude e o Willem, no final do livro, têm uma relação amorosa que vem-se a construir desde a primeira página, para mim. Exatamente. Ainda nem eles próprios sabiam que havia qualquer coisa, mas nós já, enquanto leitores, sentimos uma proximidade grande. Sim, sempre houve, de todos os 4 amigos, eles, os dois, o Jude e o Willem, foram quem tiveram a maior cumplicidade entre os amigos. E isso nota-se perfeitamente no livro. E à medida que eles crescem juntos, essa cumplicidade transforma-se em amor. É uma progressão que tipo, não nos é estranha no livro. Nós só estamos à espera que aconteça. Porque é tão óbvio para nós. Imagina, acho que é aqueles momentos quando aparece tipo, uau, ok, mas isto não... Tipo, ok, estou a perceber de onde é que veio. Quando sim, não, tu já estás... Eu pelo menos já estava tipo, vá, como? Tipo, vá lá. E aqui na peça isso de todo não aconteceu. Essa cumplicidade não se sentiu na primeira parte da peça e na segunda, quando efetivamente eles se juntam. Foi tudo muito apressado. Foi tudo muito apressado. Até que nós, quando estávamos a sair do teatro, um dos comentários que uma rapariga estava a dizer que não leu o livro é que achou muito à toa eles terem juntado, sim. Serem um casal. Exatamente. Até porque na primeira parte da peça... O Willem, eu quase que me atrevo a dizer que teve menos screen time, que não é, mas pronto, do que o Malcolm e o JB, que são muito mais secundários do que ele na verdade. Sim, e, portanto, ele praticamente acho que abriu a boca para aí 2 vezes na primeira parte, tanto. Portanto, essa parte foi mesmo muito estranha. E agora também para falar mais das personagens secundárias, tive muita pena de o Malcolm não ter tido mais... não explorarem mais o Malcolm, porque eu acho que foi uma personagem, apesar de secundária, era interessante. Sim, e no fundo foi ele que... O Malcolm era arquiteto e foi ele que foi construindo as várias casas para as várias etapas de vida do Jude ao longo do tempo
E portanto, ele é mais basilar do que se tem. Ou quem vai ver a peça pode achar que ele é mesmo muitíssimo secundário, mas na verdade ele foi importante, sim. Ele sim, é importante à sua maneira. E tenho pena deles não terem explorado, mas pá, percebo que não dá para incluir tudo e obviamente a personagem principal na peça foi o Jude. Pronto. E tudo bem. Sim, o foco estava muitíssimo sobre ele. E aliás, acho que até mais do que o Willem, o Harold teve mais preponderância ainda do que o Willem na própria peça. O que eu acho que no livro nem é isso que acontece. Eu acho que até é muito equilibrado. Mas eu tento sempre a torcer mais pelo Willem. Eu acho que eles na peça tentaram, porque, pronto, as partes de trauma e dos demónios do Jude foram sempre muito representadas por aquilo que ele passou na infância, e ele foi abandonado à nascença, viveu em vários orfanatos, com padres e etc. Os padres abusaram dele. E eu acho que se deu muita preponderância à questão de ele nunca ter sido adotado, das poucas vezes que poderia ter sido adotado, das famílias não quererem saber mais dele, e portanto acho que tentaram focar-se mais no Harold por essa questão. Como não deram tanto contexto ao Willem, pegaram nessa parte da paternidade que lhe faltou na vida, não é? Sim, também para introduzir o tema do passado do Exatamente, Jude, e portanto agarraram-se sempre muito mais ao Harold enquanto personagem na peça. Yeah. Acho que, overall, temos o mesmo efeito do livro na peça, ou seja, tu começares com os momentos mais leves, mais felizes, por assim dizer, e ires escalando todo o trauma e todos os momentos mais tristes do livro. A única coisa que eu acho é que os momentos felizes foram muito poucos, lá está, e eram representados tipo pelas festas no minuto. Sim, também concordo. Um bocado estranho. Não sei, eu senti que faltava, lá está, novamente também na ótica de construir a cumplicidade, de mostrar mais as relações. Lá está, aquilo foi um bocadinho, para mim, essa parte foi um bocado apressada. Portanto, acho que também poderiam ter dado mais contexto feliz. Sim. E em relação agora a isso aos maus momentos, lá está, o livro tem realmente muita violência. Se eu já senti muito isso no livro, na peça, ainda mais porque eles tipo não pouparam ao grafismo. Foi muito gráfica. Foi mesmo... Houve cortes, houve nudez, houve pilas. Houve 2 pilas. A primeira vez que apareceu-me um pirilau, eu estava tipo, oh diabo, eu não estava preparada para isto. Não de todo. Pronto. Mas fez sentido. A revista não há cá disto. João Baião não se despe lá no Politeama, ou lá onde é que ele está. Tirando isso, eu concordo um bocado contigo, acho que eu gostei, mas esses momentos felizes também tinha sido bacana ter isso. Porque lá está, acho que no livro foram mais balanceados. Sim. Pronto. Sim. Pegando aqui na questão do trauma, a representação dos cortes, nós até estávamos a falar no início da peça como é que seria feita, e foi bastante bem feita. Basicamente eles tinham logo. Uma pele de silicone e tinha quando uma eles manga. cortavam, exatamente, saía o sangue todo, e foi bastante bem feito, e foi um momento que foi várias vezes repetido ao longo da peça, e portanto acho que se equiparou também à quantidade de vezes que isso acontece no livro. E depois temos aqui os momentos de mais tensão, para além dos cortes, são os momentos então representados pelos traumas da infância do Jude, com o Father Luke e com também o Dr. Taylor. O Dr. Taylor. Da infância. Sim, tens toda a razão. Sim, pronto, e o Caleb, que foi um moço que o espancou e o violou até quase à morte quando o Willem teve que o abandonar durante um período, foram todos representados pela mesma personagem. O trauma vivia numa figura física ali na peça. E foi tudo super gráfico. Aliás, a Andrea estava sempre a dizer que cada vez que aparecia o Father Luke eu estava sempre a abanar a cabeça, tipo, com nojo, porque cenas da igreja e abusos a mim, tipo... E eles não pouparam também ao grafismo do abuso sexual, porque foi tipo... E isso foi muito curioso, porque houve momentos em que isso foi representado na peça em palco, e quando era com o Brother Luke ou com o Caleb ou qualquer essa figura traumática com o Jude, ele simplesmente entrava tipo em piloto automático, ficava tipo numb, e era o outro ator que tinha que movimentar. Sim, que tinha que movimentar, enquanto que quando houve uma cena sexual entre o Jude e o Willem, aí já houve muito mais romantismo, apesar de ele não gostar. Até porque, exato, um dos grandes problemas do Jude é que ele sempre se sentiu culpado, porque basicamente este padre, o Father Luke,
pô-lo a prostituir-se enquanto miúdo. Eu me prostituí por um cheeseburger. Antes fosse por um cheeseburger, era só para aquele gajo estar a ganhar dinheiro à pala dele. E ele sempre achou que aquilo era culpa dele, que ele era nojento, que ninguém ia querer ter relações com ele porque aquilo o tornava uma pessoa suja. E, portanto, obviamente que ele, nos atos sexuais que tinha com os clientes na altura, ele não se mexia, estava ali imóvel para aquilo acabar o mais rápido possível. E depois, obviamente, quando transpomos isso para a relação com o Willem, ele tem muita dificuldade em se dar e em se abrir e em perceber que é uma coisa mútua, não é um favor que ele tem que fazer ao Willem para lhe dar prazer, não é? E pronto, e tivemos, eu tive uma pessoa atrás de mim. Antes de mais tempo. Tenho só uma coisa, que é, o Jude tinha uma assistente social que cuidou do caso dele quando ele era miúdo, e que na peça eu gostei bastante como foi representada, que no fundo era a consciência dele ao longo de todos os momentos que se iam passando na peça, do estilo palavras de apoio, tipo, tu consegues, a culpa não foi tua, tu és mais do que isto, para ver se ele se libertava, e foi sempre um bocadinho o porto seguro dele ao longo de todos os momentos da peça. Sim, também gostei como eles introduziram essa personagem na adaptação. Pronto, e para terminar, tivemos só via, principalmente no final, só via pessoas a fungar, tipo, a chorar. Eu tinha um gajo atrás de mim. Pensámos que ia-nos cair ranho. Estava constantemente, tipo, só via... Pronto. Um momento de ASMR. Mas o meu está seco, agora estava molhadinho. Houve uma rapariga a desmaiar-se. Desmaiou-se toda. Sim. E aos 15 minutos da peça. Não, foi mais tarde. Mas também não foi... Não ainda nem uma hora tinha passado. Foi antes do intervalo, sim. Caiu contra o extintor, contra a parede. Tudo. Pronto, tiveram que salvá-la. Voltamos agora ao modo... Desculpem se isto foi um bocadinho all over the place, mas pronto. Voltamos agora ao modo sem spoilers. Olá malta. Aos ouvintes que abandonaram. Passamos agora então para a rúbrica do Marry Fuck Kill. Para fecharmos aqui em beleza. Exato. Marry Fuck Kill. Sim. Temos, então, Harold. Ok. Willem. Ok. E Jude. Bem básico. Só para dar aqui algum contexto quem saltou os spoilers. Harold é a personagem tipo meio paternal no livro. Sim. Willem e Jude são 2 dos 4 amigos do livro que são os mais próximos. Pronto, e as personagens meio que principais. Agora é que me lixastes. Olha, já fostes. É assim, eu acho que ia sempre querer... é assim, eu não podia foder o Jude derivado da traumática dele. Tipo, tinha que ser uma coisa mais à la longue, com calma, desenvolver. E, assim, isto vai parecer muito mal, mas eu sendo a pessoa que sou com muito pouca paciência, eu acho que eu ia ficar frustrada de não o conseguir ajudar e, portanto... Isto vai ser péssimo o que eu vou dizer, mas vou ter que matar o Jude. Está certo. Pronto. Depois, assim, eu acho que um dia o Harold... Imagina, é um senhor com algum charme, já pronto, mais velho, para experimentar uma coisa diferente, quem sabe, não é? E acho que podia ser um bom date com ele. Tipo, um bom date com happy ending, com ele acho que ia ser interessante. Íamos comer boa comida, porque ele cozinha muito bem, não é? Não, ele não cozinhava bem, ele cozinhava pessimamente. Quem cozinhava bem era o Jude. Mas lá na peça estava sempre a cozinhar. Bom, não interessa. Mas ele ia arranjar boa comida para nós comermos, ia dar uma voltinha. E depois acho que casava com o Willem, porque ele é muito fofinho, é um bom menino, tem bom fundo. Ia ser divertido ter um Willem como companheiro de vida, eu acho. Mas é isto, ou seja, fuck Harold, marry Willem e infelizmente mataria o Judezito. Eu concordo, tenho o mesmo que tu. High five, viram aqui o high five ASMR. E estamos. Esperamos que tenham gostado deste episódio. Desculpem se foi um bocadinho all over the place, mas nós também ainda estamos aqui com os sentimentos um bocado à flor da pele face à peça e à viagem. Pronto, gostávamos de dar mesmo uma opinião mais in-depth. E pronto, olhem, se houver um remake da peça no futuro, sejam lá estaremos. A gente é sempre verdadeira. Diga-me uma verdade. E pronto. Ai. Olhem, boa croação. Com atraso, se forem ver no YouTube com delay. God Save the King. God Save André e Cláudia também, para a gente vos poder dar este conteúdo. E olá, malta. Agora sem a Cláudia, estamos só nós. Nós descobrimos um vídeo depois da peça, um clipe de voz, que está muito engraçado, então queríamos partilhar com vocês para terem uma noção da excitação que foi depois de termos saído da peça. Espero que gostem. Está a gravar. Estou a gravar a nossa conversa. Estamos a fazer um clipe maravilhoso para a nossa edição de bolso.
Então, primeiras impressões a fresco de A Little Life, a peça. Vai, Andreia. Não foi? Gostei muito. Same. Pronto. E é isso. Então agora estamos à espera aqui dos eles estão ali. Estão. Podes ir lá tirar fotos com eles. Isto é a fila. Oh, don't mind if I do. Ai não, conteúdo para o pod. Isso é fangirls. Tirar a nossa foto. Thank you.